Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 3. Ou melhor, 1 Crônicas, capítulo de número 4. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. Primeira Crônicas 4, 9. Diz assim o texto: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Estenda as mãos para cá. Você pode orar por minha vida. Senhor, eis-me aqui em tua presença. Fale e não te cales, porque queremos ouvir tua voz. Nos direcione com a tonalidade que podemos entender o que o Senhor quer. Fala com a tua igreja, fala com a tua noiva. Senhor, eu estou disponível a fazer a tua vontade. Eis-me aqui, usa-me como um canal e como um porta-voz das boas novas do seu evangelho. Fale com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Se quiser ficar com a Bíblia aberta. Meus irmãos, 1 Crônicas é um livro que vai apresentar, a partir do capítulo 1, a construção e a estrutura da árvore genealógica. Olhando para a 1 Crônicas, a partir do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos encontrar o escritor, o cronista, apresentando a história da árvore genealógica. E todas as vezes que falamos de genealogia, estamos apresentando as 12 tribos de Israel dentro de sua descendência. Só que entrando no capítulo de número 4, o cronista, o escritor, ele faz questão de apresentar a tribo de Judá. Olhando para o texto, a partir do capítulo de número 4, ele está dizendo: Ciclano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano. E muitos, quando começam a observar ou se deparam com genealogias, você diz: não há como entender isso. Isso é um fato. É muito complexo compreender. Só que, quando olhamos para o contexto das genealogias, da árvore genealógica, nós conseguimos entender que faz todo sentido o escritor apresentar gerações e descendências. Isto por quê? Porque quando olhamos para o capítulo de número 4, nós vamos entender que o escritor, ele continua apresentando o fato que ele começou no capítulo por número 1, descendências, gerações. Só que do capítulo de número 3 em diante, ou melhor 2, você vai perceber que ele começa a entrar na genealogia dos reis. Ele está falando da genealogia real.
E isso mexe muito comigo. Por quê? Nesta tarde, enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor, eu comecei a compreender o fato do escritor, ele ser inspirado pelo próprio Deus. O escritor, ele tem a revelação divina. E tudo que ele escreve, na verdade, ele está sendo inspirado diretamente pelo Senhor para escrever. O raciocínio lógico dele é apresentar às gerações. E ele não quer perder o rumo da qual ele começou no capítulo 1. Só que o que eu acho interessante é que o escritor que começou o capítulo 1, apresentando as genealogias, a árvore genealógica, ele vai colocar mais um nome. E desse nome ele vai continuar citando outros nomes. Só que quando ele coloca o nome Jabes, Deus o interrompe. O Deus que inspira o escritor é o Deus que interrompe o raciocínio lógico do escritor. Deus o interrompe, porque quando chega no nome Jabes, Deus encontra importância em apresentar a história desse rapaz. Ramon, por quê? Porque a primeira verdade é que todo mundo que tem nome também tem história. Todo mundo que tem nome também tem história. Olhe para mim, é só o vento. Precisamos compreender que quando é apresentado o nome de Jabes, Deus diz ao cronista: pare e conte a história dele. Mas Senhor, eu estou em um raciocínio lógico, falar das descendências. Pare e conte a história dele. Por quê? Porque a história dele neste momento é mais importante do que a árvore genealógica. Pare e conte a história dele. Só que, irmãos, falar deste homem no meio de uma árvore genealógica é falar de um homem que está localizado na árvore genealógica de Davi, de Josafá, de Ezequias, de Amazias, de Amós, ou melhor, de Amazias. E o que eu acho interessante é que, mesmo Davi tendo uma história excelente, mesmo Ezequias tendo uma história de transformação através do alto arrependimento, mesmo Josafá tendo uma história que mexe com todos, a qual ele ora e Deus levanta um jovem conhecido como Jaziel para dizer que a peleja não era mais dele. Deus encontra importância em um rapaz que nem rei é. Ele está na genealogia dos reis, não sendo rei. Deus interrompe para que o escritor conte a história dele. Porque quando Deus quer honrar alguém, Deus quebra protocolos e tradições. A tradição judaica e a tradição também contextual começou em uma linha, termina. Começou em genealogia, vai até terminar no tronco genealógico. Só que quando Deus quer honrar alguém, Deus inverte o padrão das coisas. Deus tira de um lugar e coloca em outro. Deus muda tudo. Deus olha para o cronista e diz: eu preciso que você conte a história desse rapaz. Por quê? Porque a partir do momento que o nome dele é citado, o testemunho dele também tem que ser lembrado. Eu posso liberar a primeira palavra? Quando citarem o teu nome, vão ter que citar a tua história.
Não, levanta as tuas mãos, porque quando te lembrarem do teu nome, terão que te lembrar do teu testemunho. Agora entenda, olhando para a história, o texto diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Quando o texto diz que ele foi mais ilustre, o texto não está dizendo que os irmãos dele não foram ilustres. Eles foram. Mas o texto está dizendo que no meio dos irmãos tem alguém que Deus destacou. Este alguém é Jabes. Quando olhamos para o contexto do texto, o texto apresenta uma mulher que está em trabalhos de parto. Esta mulher em trabalhos de parto, ela tem dores excessivas. E diante das dores excessivas que ela tem para ter o seu filho, para dar à luz ao seu filho, quando o seu filho nasce, a parteira pergunta à mãe qual vai ser o nome da criança. Logo a mãe, com dores, ela diz: o nome dele será Jabes, porque com dores eu dei a luz, porque com dores eu gerei. O nome Jabes, dentro do contexto judaico, ele tem um significado que revela não apenas o nome, mas também a história. Jabes significa aquele que gerou dor à sua mãe ou sofrimento. Quando olhamos para a história, nós conseguimos entender através do nome que todas as vezes que ele é visto, que o nome dele é citado, todas as vezes que ele passa pela ideia, pela cabeça de alguém, alguém tem a ideia de que ele é aquele que gerou o sofrimento, ou aquele que passa por sofrimentos. Quantas pessoas que não são só lembradas pelo sofrimento? Tem pessoas que olhar para ela é falar de sofrimento. O sofrimento destas pessoas, querendo elas ou não, estão em evidência. O sofrimento é o destaque da vida deste homem. Só que a mãe deu nome à criança pelo momento que ela estava enfrentando. E aqui é o problema de muita gente: é você dar nome a coisas e a pessoas pelo momento que você está enfrentando. Ela está vivendo um momento de dor, e o momento que ela vive faz com que ela coloque o nome no menino daquilo que ela está enfrentando no momento. Mas ela precisava lembrar que nem toda dor é eterna, que nem todo sofrimento é eterno, mas o momento faz com que ela dê nome à pessoa. Você precisa tomar cuidado para não nomear coisas e pessoas pelo momento que você vive. Ela dá o nome ao menino, tendo em vista que falar do nome no contexto judaico é falar da história. Porque hoje as pessoas dão nome por acharem bonito, sem saber significado. Estamos inseridos em outra cultura. Mas naquela época, o nome poderia ser o mais estranho que fosse. Se o significado fosse bom, o significado falava da história. Então, quando olhamos para esse contexto, nós nos lembramos da descendência de Davi, que foi citada no capítulo 3. Os filhos que Davi colocou o nome para homenagear o seu Deus: Elisama, Eliada e Elifelete, que no hebraico significa Deus ouve, Deus vê e Deus faz. Porque quando Davi olha para a sua história, ele encontra motivos para homenagear o seu Deus,
Porque Deus viu ele quando ninguém viu. Deus o ouviu quando ninguém o ouviu. E Deus fez ele sentar no trono em um momento que ninguém poderia fazê-lo. E por isso ele escolhe 3 filhos que ele tem para colocar o nome de homenagem a Deus. Por que não lembrar de Jacó? Que Deus altera o nome para Israel, porque Deus estaria alterando não apenas o nome, mas também a história. Por que não lembrar de Abrão? Que agora o nome dele será Abraão, pai de multidões. Sarai, que se tornou Sara, pois todo nome na Bíblia tinha um significado. Então, entendendo o contexto, nós precisamos entender que enquanto o menino está na inocência, está tudo bem. Quem olha na consciência diz: sofrimento, dor. Mas enquanto ele está na inocência, ele não entende. Mas o problema é a consciência. O problema é quando ele entra na consciência. Por quê? Na inocência existem 4 coisas que nós recebemos sem pedir. Me pergunte o quê? Primeiro, pai. Ninguém escolhe o pai que tem. Segundo, mãe. Ninguém escolhe o ventre que vai nascer. Terceiro, dia do nascimento. Ninguém escolhe o dia que vai nascer. E quarto, nome. Ninguém escolhe o nome que tem. Jabes, ele vai enfrentar isso que todos nós enfrentamos. O quê? Eu não escolhi pai, eu não escolhi mãe, eu não escolhi dia do nascimento e não escolhi nome. Jabes, ele vai enfrentar isso como todos nós enfrentamos. Só que o problema é o nome que ele recebe. Porque o nome só remete a negativas. Ele vai viver uma história de crescimento aonde o seu nome estará associado àquilo que lhe causa dor. Por quê? Para a mãe colocar esse nome no menino, primeiro, ele foi rejeitado no parto. Segundo, cadê o pai do menino no texto? A Bíblia não diz do pai. A Bíblia diz que o nome que a mãe coloca é negativo. Ele é alguém que, desde o nascimento, tem traumas na sua história. E a proposta da vida é reproduzir as dores que a minha mãe viveu. Por quê? Para a mãe, ele é a origem da dor. Mas na verdade ele não é a origem da dor. Ele é a extensão da dor da mãe. Porque certamente a origem da dor se deu no matrimônio. Mas a mãe, procurando alguém para terceirizar as suas dores, ela terceiriza o filho. Ele é o culpado. E agora ele se coloca dentro de uma posição aonde ele é culpado da dor do outro. Quantas vezes você tem ocupado uma posição que não é tua? A dor do outro é o motivo das tuas culpas. E você sempre se culpa. Sabe o que é, Ramon? Eu falhei. Eu errei. E quando você começa a raciocinar, a pensar em um raciocínio lógico, você percebe que a culpa não é sua.
Mas você vai vivendo uma vida fracassada porque você se coloca em uma posição que as pessoas te apontaram. A posição em que Jabes ele deveria se colocar, segundo a história, é uma posição de culpa. Mas quando entendemos a história, é que Jabes, nessa posição de culpa, ele decidiu tomar uma atitude que ninguém tomaria por ele. Ele entendeu que aquele ambiente não era para ele. Ele entendeu que ele não poderia se responsabilizar pelas escolhas dos outros, mas ele está se responsabilizando em primeiro momento, porque ele vai crescendo, aprendendo isso. Só que eu amo o tempo, porque junto com o tempo vem a maturidade. É um menino, enquanto menino, por onde ele passa, alguém diz: sofrimento, dor. Aquele gerou atrito em sua casa, aquele gerou um caos em meio à sua família. Só que, mesmo enfrentando esse momento de sofrimento, ele sabia que tinha duas escolhas. Me pergunte quais. A primeira: já que o meu nome é sofrimento, eu vou carregar esse sofrimento para a vida inteira. Já que me intitulam por aquilo que eu vivo no momento, eu vou fazer o momento se eternizar. Segunda escolha: eu não posso mudar o meu nome, mas eu vou escolher alguém que pode mudar a minha história. Guarde algo: o teu nome, ainda que você não possa mudar, tem um Deus que muda a história. Agora ele tem duas escolhas. O que? Eu vou carregar aquilo que me intitularam para sempre, ou eu vou atrás de um Deus que, se precisar mudar nome, e se não quiser mudar nome, ele muda a história e está tudo certo. Ele decide ir atrás desse Deus. Só que o texto diz que debaixo do sofrimento, versículo de número 10, ele decidiu invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque ele entendeu que o início da transformação da tua história se daria com um posicionamento em oração. Você precisa entender que para ter reviravolta, para ter mudança, para ter recomeço, primeiro você precisa orar. Tudo começa com a oração, e tudo que começa com oração não termina. O texto não diz que a mãe orou, o texto não diz que pai orou, o texto não diz que ninguém orou. O texto está falando de genealogia. Aí o texto apresenta uma mãe traumática e não apresenta um pai. Mas o texto também apresenta alguém que tinha tudo para estar errado, mas diz: eu não vou estar errado. Lá fora a sociedade está dizendo: vai dar errado, porque é sofrimento, é só problema, é só caos, é só lágrimas. No meio da minha família estão dizendo: vai dar errado, mas quer saber de o seguinte? Eu vou me levantar, porque tem um Deus que faz o errado virar certo, porque Ele é poderoso para transformar maldição em bênção. Glória a Deus. Eu sei, nós não acreditamos em maldição hereditária, não acreditamos. Só que nós estamos falando de alguém que ainda não teve um encontro com o Senhor.
Nós estamos falando de alguém que ainda não sabe quem é o Deus de Israel, mas a partir do momento que ele se posiciona em Deus, ele entende que toda maldição, que toda imposição maligna, que toda imposição humana, ela cai por terra. A palavra que eu tenho para você é: não importa como intitularam você, o importante é o que Deus vai fazer na tua vida. Agora entenda, você precisa entender, nós estamos projetando 2025, você precisa começar o teu ano orando. A primeira verdade desse texto é: você precisa passar a virada de ano de joelhos. Para que esse... não é festa, não. Primeiro tira um momento de oração. Ore. Ramon, este ano eu orei uma vez por semana. Deus está dizendo: deixa mais para a oração, porque aquilo que você não consegue resolver, a oração resolve. Só que vem cá, gente, todo mundo que ora fazendo um pedido espera ser respondido. Só que, gente, tem oração que Deus não responde? Sim ou não? Tem? Sim ou não? Tem. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não é só sobre orar, é sobre orar da maneira correta. E nós vamos aprender com Jabes os pilares da oração. Quem quer ouvir diz amém. O primeiro pilar da oração de Jabes é que ele não invoca homens. Primeiro pilar, Jabes invocou a Deus. Versículo 10, no telão. Jabes invocou a Deus. O nosso problema é que todas as vezes que estamos passando por dificuldades, nós choramos para todo mundo e nunca choramos para Deus. Nós pedimos ajuda de todo mundo, mas você já pediu ajuda de Deus? Ele invoca o Deus de Israel. Está no texto. Jabes invocou o Deus de Israel, porque Jabes sabia em sua consciência, quando cresceu, que o Deus que mudou o destino de Israel, tirando da escravidão e levando para uma promessa, é o Deus que poderia mudar o seu destino. Eu profetizo que o destino que você caminhou este ano, sendo um destino de fracasso, você olhou para a frente e disse: vai ser fracasso. Eu profetizo que 2025 está vindo aí. E tudo que você não conseguiu viver em 2024, eu não estou profetizando como pregador, estou profetizando como profeta. Eu profetizo que você vai viver em 2025. Deus vai mudar o destino de alguém. O destino de Israel era escravidão, mas Deus mudou o destino pelo propósito. Eu estou liberando essa palavra. Deus vai mudar o teu destino pelo propósito divino. Deus vai te enquadrar, Deus vai te incluir, Deus vai te colocar dentro do propósito eterno. Agora entenda. Salmos, por favor, no telão. 118:5. Salmo 118:5 no telão. Olha o que diz: na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. Ainda que você esteja angustiado, se você invocar o nome do Senhor, Ele vai te salvar desta angústia. Ele vai salvar a tua vida. Romanos 10:13. Olha o que Deus é poderoso. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, para de pensar que a salvação dos teus negócios está no comércio. Para de pensar que a salvação da tua família está em pessoas.
clame ao Senhor, invoque o seu nome, porque a Bíblia diz: invoca-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ramon, o que é orar? Eu não sei orar, eu vou te explicar. Oração é conversa com Deus, é diálogo com Deus. Nós não fazemos orações repetitivas, porque isso não sai do coração. Mas a oração, ela é algo que sai do coração. Eu estou passando por um momento e eu exponho ao único que pode me socorrer, ao único que pode me salvar daquela situação. O segundo pilar da oração de Jabes é que ele diz: quem me dera, ou quem dera me abençoasses. Jabes está vivendo um momento contrário em sua vida, mas ele decidiu fazer o que ninguém faria: clamar a Deus. Até quando nós vamos levar o recurso da oração como o último recurso da nossa vida? Até quando? Toda sexta-feira tem vigília de oração. Até quando você vai protelar? Vem orar por tua casa, vem orar por tua família, vem orar pelos teus projetos. A Bíblia diz: consagre ao Senhor tudo, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Está na Bíblia. Deus está dizendo: entregue em minha mão, consagra a mim a tua casa, consagra os teus projetos a mim, consagra o teu trabalho a mim, consagra a tua saúde a mim, consagra a tua vida financeira a mim, e tudo dará certo. Agora precisamos entender, quando Jabes diz: ó, quem dera me abençoasses, Jabes está dizendo que o tempo da bênção supere o tempo do sofrimento. A oração dele é: Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que o tempo da bênção seja maior que o tempo da dor. Eu libero isso sobre a tua vida. Essa dor não é eterna. O tempo da bênção vai ser maior, e vai ser muito mais eterno, muito mais excelente. São as bênçãos que o Senhor tem para dar, do que o sofrimento que causa lágrimas em teus olhos. Agora entenda, quando olhamos para o texto, Jabes está dizendo: Senhor, se o Senhor puder me abençoar, se tiver algo disponível para mim, me entrega, eu estou pronto. Se tiver algo preparado para mim, que eu nunca acessei, que eu nunca toquei, que eu nunca possuí, Senhor, eu estou pronto para receber. Pode me abençoar, me abençoe. Só que agora, irmãos, olha o terceiro pilar: e expandisses o meu território. Jabes, ele está dizendo: eu já tenho algo, mas o que eu tenho é pequeno. Deus pode ampliar, Deus pode aumentar o que eu tenho, Deus pode aumentar as minhas conquistas. Ele está dizendo: se o Senhor puder expandir o que eu já possuo. Segundo historiadores, pastor Rogério, Jabes está falando sobre a repartição da terra. Ele é da descendência de Judá, só que ele está dizendo: o que eu tenho para receber é pequeno. O Senhor pode me oferecer algo ainda? Guarda algo no teu coração: o que o homem pode te dar é pequeno, mas o que Deus, através do teu clamor, pode te entregar
é bem maior. Sabe por que você vive com pouco e você vive em um espaço pequeno? Porque você espera muito de homens e pouco de Deus. Jabes entendeu: enquanto eu esperar de homens, o que eu tenho será pequeno. Mas se eu começar a esperar no Senhor, eu tenho certeza que aquilo que eu tenho, o Senhor pode. Eu posso liberar uma palavra? Eu decreto sobre essa palavra: 2025 é o ano da expansão. Não, levanta as tuas mãos. 2025 é o ano da expansão. Ele vai alargar as tuas tendas. Ele vai ampliar o que você tem. Ele vai aumentar os seus recursos. Sabe que Jabes está dizendo? O que eu tenho dá para viver, mas o que o Senhor tem para mim é tão grande que dá para mim viver e para mim abençoar os outros. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer: quando Deus alargar minhas tendas, eu vou ter coragem de te abençoar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus não abençoa quem não tem coragem de abençoar. Oh, glória a Deus. Deus não abençoa egoísta. Deus está dizendo: se eu colocar na tua mão uma bênção tal, recalcada, sacudida, transportante, você vai ter coragem de abençoar o teu próximo. Você vai ter coragem de cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Porque se você tiver o coração voltado à minha obra, eu sou Deus para ampliar a tua terra. Eu sou Deus para ampliar a tua semente. Agora entenda. Quando olhamos para isso, somos levados em Isaías 26:15. Isaías 26:15. Olha o que diz lá no telão, por favor. Isaías 26:15 no telão. No telão, por favor. 26:15. Tu, Senhor, aumentaste o teu povo, aumentaste o povo e tem sido glorificado. Alargaste todas as fronteiras do país. Vem cá, gente. Se Deus amplia as fronteiras do país, será que Ele não pode ampliar o que você tem? Se Deus amplia as fronteiras do Brasil, será que Ele não pode ampliar os recursos de uma criatura, de um filho, de uma filha que o honra, que o serve e que o adora? Olha para alguém e diz: se Ele prospera o país, porque Ele não pode prosperar você? Agora entenda, irmãos. Deuteronômio no telão. Deuteronômio 19, 8 e 9. Deuteronômio 19, 8 e 9. Se o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor seu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então vocês devem acrescentar mais 3 cidades além destas 3. Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês andarem na minha vontade, cumprirem os meus mandamentos, se todos os dias estiverem na minha presença, eu vou aumentar. Eles tinham 3 cidades. O Senhor está dizendo: eu vou dobrar. Eu profetizo que Ele vai dobrar o que você tem.
Não, eu estou liberando isso. Irmão, quando uma pessoa tem fé, ela agarra a palavra e ela vive a palavra no mesmo dia. Deus vai multiplicar o que você tem. Oh, glória a Deus. 2025, primeiro, é ano de expansão. Segundo, é ano de multiplicação. Ele vai multiplicar, não vai faltar. E não vai ser por pouco, vai sobrejar, vai sobrar. Olha o texto. Quarto, que a tua mão esteja comigo. Já você está dizendo, se eu tiver tudo isso, se a terra for alargada, se a minha herança aumentar, oh glória a Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor multiplicar o que eu tenho, se o Senhor ouvir a minha voz e o meu pedido, mas o Senhor não for comigo, eu tento tudo isso, eu entendo que se o Senhor não estiver comigo, eu não tenho nada. Porque o fundamento da oração de Jabes não está nas coisas que ele pediram, mas está em quem ele pediu do seu lado. Ele diz, não tem como dizer amém se eu não colocar Deus no meio das coisas que ele vai me abençoar. Não tem como eu dizer amém sem colocar Deus no meio da prosperidade que ele tem para a minha vida. Porque prosperidade sem Deus é qualquer coisa, menos prosperidade. Glória a Deus. Ele está dizendo, se a tua mão, que a tua mão esteja comigo. Ele está dizendo, ainda que eu prospere, ainda que eu tenha para dar, e o Senhor não estiver comigo, não faz sentido. Eu faço questão do Senhor estar comigo quando eu prosperar. Eu faço questão do Senhor estar do meu lado a partir do momento que tudo dá certo. Porque no momento que estava dando tudo errado, o Senhor me abraçou, ouviu a minha voz, atendeu o meu clamor. Agora que eu vou ser abençoado, eu não vou querer o Senhor do meu lado. Não, eu só vou andar com tudo que eu tenho se o Senhor estiver comigo. 1 Crônicas 29:12, eu estou terminando. 1 Crônicas 29:12. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo, oh glória a Deus, do meu Deus, ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras de ônix, e pedras de encate, e pedras de várias cores. Quando olhamos para este texto, nós precisamos entender que o cronista está apresentando o cuidado para o templo. E dentro do cuidado para o templo, aquilo que eles têm, aquilo que eles receberam, eles oferecem ao templo do Senhor. Por quê? Porque aquilo que você recebe, aquilo que o Senhor te dá, você não pode reter. Você tem que abençoar os outros, a obra do Senhor. Tem gente que diz assim, quando o Senhor multiplicar, eu vou ser dizimista. Mas a porta já não está aberta. Vai esperar ele multiplicar para virar dizimista? Não, quando ele multiplicar, eu vou dar uma cesta básica para assistência social. Você vai esperar ele multiplicar? A Bíblia diz que é ele que dá semente ao que semeia. É ele que coloca o pão na tua mesa. E o que coloca o pão na sua mesa pode fazer um virar dois. Então, por favor, faça agora, faça hoje,
faça já. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Agora entenda, quando olhamos para o quinto pilar e último, ele diz: preserva-me do mal. Segundo o texto no original, ele está dizendo que eu não me torne vítima do maligno, porque ele já foi vítima demais de homens. Ele está dizendo: Senhor, me guarda, Senhor, purifica os meus passos, blinda a minha vida, a minha casa. Salmo 91, para terminar, Salmo 91, versículo 2 e 3. Ele está pedindo para o Senhor guardá-lo do mal. Salmo 91, versículo de número 2 e 3. Diz o Senhor ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus meu, a quem confio. Passa para mim. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele entendeu que em Salmo 91 ele pode encontrar segurança no Deus que ele serve. Agora, para terminarmos, a Bíblia diz no versículo de número 10: e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Já pensou você fazer uma oração hoje, Deus ouviu tua oração e concedeu o que você pede? Hoje nós vamos fazer algo diferente. Você não vai ficar de pé, você vai dobrar o teu joelho agora. Você vai orar por tua casa agora. Você vai orar por tua família agora. Você vai orar por sua vida profissional. Mas por favor, ore como Jabes orou. Ore com fé.